É isso aí, nação. Chegando agora às últimas notícias do nosso Flamengo. Pedro faltou ao treino e complicou ainda mais a sua permanência no Flamengo em 2023. E Pilhado traz uma informação exclusiva, informando que Pedro pode estar cavando a sua saída do nosso Mengão. Vamos acompanhar tudo agora. Mas antes pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Agora, Pedro não aparece para treinar no Flamengo. Eu sabia, o Pedro tá arrumando uma forma de sair do Flamengo. Coloca o jeito aí. O Pedro não apareceu para treinar no Flamengo, porque teve essa notícia de que o Pedro seria punido, de que o Pedro seria multado. Eu falei. Né? Agora, é muito importante a gente deixar claro que o Flamengo não pode ceder. É porque pode ser uma forma do Pedro estar tentando sair do Flamengo. Isso é muito importante deixar claro. Isso é uma notícia de primeira mão aqui. Tá? O Eric Faria deu essa notícia. O Pedro não aparece para treinar e vale a gente lembrar. Pode ser que o Pedro use isso como uma justa causa, tá? Eu falei isso para você ontem. Uma justa causa. Fui agredido, não sou obrigado a continuar no clube. Olha o que o advogado dele postou. Então, para a gente finalizar rapidinho o raciocínio e passar a bola de novo para você, o Sampaoli ia conversar com o grupo depois da reunião, ia ter uma conversa com o Pedro, ia explicar a situação, como o Pedro é importante para que ele continuasse no clube, para que o clube ficasse com um ambiente tranquilo, para que eles continuassem brigando pela Libertadores, pela Copa do Brasil, porque o clube vive um momento bom dentro de campo. Só que eu falei isso para você ontem na sua live, o advogado dele colocou. Lembra que eu falei, olha, nós tentamos contato com o Lucas, que é assessor do Pedro, que também é do Gerson, não quis dar declarações. O advogado do Pedro, se eu não me engano, ou o agente do Pedro, colocou nas redes sociais que iam até as últimas instâncias para resolver o caso. E aí, para bom entendedor, quem tem interpretação de texto, leva para a esfera que quer. Eu falei isso para você. E lembra a todos, o Pedro colocou o Fluminense na justiça depois daquela lesão no jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, em 2018, quando ele foi convocado. Cara, ele se lesionou jogando. E ele moveu uma ação contra o clube e perdeu. E perdeu. Então, assim, se ele vai receber uma proposta boa ou não de um outro clube, se essa proposta do Mundo vai chegar ou não, a gente vai trabalhar dentro da hipótese. Mas esse movimento do Pedro deixa claro que ou ele está pensando só nele, ou ele está criando um clima pior ainda para o treinador, junto para os seus companheiros. E aí, cara, ele indiretamente está colocando minhoca na cabeça dos jogadores ou pressionando a diretoria para mandar o Sampaoli embora. Me desculpe, sou contra, e todo mundo que falou e me deu porrada no Twitter, no Instagram, que não concordou com você na sua colocação no Canelada, aqui no teu canal e no meu canal, cai por terra, porque o cara está fazendo exatamente o que a gente botou de possibilidade. Então, para me desculpar, longe de ser moço, ele está no direito dele, ele realmente pode fazer isso? Pode. Legalmente? Pode. Eu não acho correto, porque quem agrediu ele não foi o Sampaoli, não foi os seus companheiros. Me desculpa, não tem cabimento nenhum o Pedro não aparecer no treino hoje. Eu sou um cara que eu não tenho medo de falar, eu sou um cara que eu falo o que eu penso, você falou que algumas pessoas criticaram. Então, o negócio é o seguinte, o Pedro não está sendo profissional pela segunda vez. Pela segunda vez, o Pedro não está sendo profissional. O Pedro deixou de aparecer no treino do Flamengo. O Pedro, depois do Pedro ter se negado a fazer o aquecimento, o Pedro agora não apareceu no treino do Flamengo. O Pedro, na minha opinião, pode sim estar tentando uma forma... Júlio, tá preto aí, hein? Tá tentando... Não, tranquilo. Pode sim estar tentando uma forma de sair do Flamengo. Porque não é normal. Não é normal o jogador, depois de toda uma polêmica, depois do Sampaoli, ter ficado no clube, não aparecer no treinamento. E eu acho que se os advogados do Pedro falaram que vão até as últimas consequências, podem tentar uma saída por justa causa do Flamengo.
Sem dúvida. É bom a diretoria do Flamengo ficar bem atenta, é bom o torcedor do Flamengo ficar atento. Vale lembrar que recentemente o Pedro recebeu uma alta proposta da Arábia Saudita, do futebol árabe. Eu trouxe essa informação em primeira mão. Foram 25 milhões de euros oferecidos lá pela Arábia Saudita, tá? Foram 25 milhões de euros oferecidos pela Arábia Saudita e, além disso, um salário 5 vezes maior. Thiago, eu recebi 2 ligações aqui que eu posso abrir o jogo. Do pai do Gerson, do seu Marcão, não sei quem pode ter sido. Se você quiser, eu ligo para ele aqui, ele pode estar falando alguma coisa em relação ao Pedro, porque o Gerson é muito amigo do Pedro. Aliás, o Gerson defendeu o Pedro. Eu posso estar aqui. Se você quiser, eu retorno a ligação para ele, porque eu estou no celular. Ou então mando um WhatsApp aqui para ele, tá? Não, pode. Se for o caso, liga para ver se tem informação e aí volta rapidinho para trazer. A gente correndo atrás das informações para trazer, né? Para trazer as informações aqui. O Júlio Miguel Neto está recebendo ligações aí do pai do Gerson, que é um dos amigos do Pedro aí nesse elenco, e a gente vai trazer novidades sobre essa situação. Agora, o negócio é, se o Pedro não apareceu no treino, ele não está sendo profissional pela segunda vez seguida. Primeiro, não foi profissional ao se negar a aquecer. Segundo, não foi profissional ao não ir ao treino hoje. Então, o Pedro deve estar, sim, chateado com a situação de ter visto que ele vai ser punido, que ele vai receber uma multa, e ele tem que receber uma multa sim. Porque eu vou dizer uma coisa bem clara. O preparador físico do Flamengo, ele perdeu a razão quando ele agride o Pedro. Ali não tem como não ser demitido, tem que ser demitido, tem que sair do clube, não tem que continuar. Ponto. O preparador físico tinha que ser demitido. Agora, essa agressão, ela acabou apagando a indisciplina do Pedro, que não pode ser esquecida. Agora, a diretoria do Flamengo tem sim que multar o Pedro, porque multou o Vidal, multou o Marinho, multou o Gabigol, tem que multar o Pedro também. E aí o Pedro, mais uma vez, faz bico, não vai para o treino, o Pedro falta ao treino do Flamengo e agora é uma crise instaurada no Flamengo. É uma crise nítida no Flamengo, com o Pedro fora. O Pedro não está no treino. E se o Pedro não está no treino, pode ser uma forma do Pedro tentar sair do Flamengo. Não é normal. Depois de uma polêmica desse tamanho, o Pedro não aparecer no treino. O normal hoje seria ele aparecer, resolver tudo, aparar as arestas, lavar os pratos e ponto. Seguimos. Agora, o Pedro não satisfeito em gerar uma crise no Flamengo, porque ele gerou essa crise no Flamengo, é claro, a crise se tornou incontornável porque teve agressão. Ninguém aqui está tirando a culpa do agressor, ninguém aqui está tirando a culpa do preparador físico do Flamengo que foi demitido. Agora, foi o Pedro que começou essa crise. Foi o Pedro que se recusou a aquecer. E agora o Pedro continua essa crise, não aparecendo no treino do Flamengo. É por isso que eu digo, as pessoas que me criticaram, as pessoas que criticaram o Julinho, podem criticar, mas eu vou falar o que eu penso. O Pedro, não satisfeito em ter começado essa crise, ele continua essa crise. Porque agora a crise continua. Quando o Pedro não aparece no treino, todos os jogadores nesse momento devem estar se perguntando por que ele faltou. O que vai acontecer? Aí vão naqueles jogadores mais próximos do Pedro. Pô, o que ele falou para vocês? Ele vai sair? Ele não veio para o treino? Isso gera um burburinho no Flamengo que tira a paz do Flamengo num momento importantíssimo. A gente está falando de uma semana de Libertadores, a gente está falando de uma semana que o Flamengo vai continuar brigando pelo Brasileiro. Então é isso aí, galera. E o clima no Flamengo, nada bom, nada amigável, né? Depois desse episódio aí do soco do preparador físico em Pedro, o nosso atacante faltou ao treino na manhã desta segunda-feira e causa ainda mais constrangimento e mais turbulência no nosso Mengão. O clima que era para ser agradável, o clima que era para ser bastante amigável no nosso Mengão, principalmente depois de uma vitória de virada contra o Atlético Mineiro, agora o Flamengo vive uma crise por conta de Pedro. Isso mesmo.
Quem começou tudo isso foi Pedro, ele quem se recusou a continuar fazendo o aquecimento, alegando que não iria mais jogar, que não iria mais entrar na partida. E o preparador físico perde toda a razão quando parte para a violência e foi demitido por justa causa. Todavia, o que causou tudo isso foi o jogador Pedro, que está insatisfeito com o banco de reservas, que está insatisfeito com o Flamengo. Não é a primeira vez que o nosso atacante demonstra esse tipo de atitude, que infelizmente prejudica não só a todo o elenco, como também ao time Flamengo. Então, isso tem que ser resolvido o mais breve possível para que a nossa temporada não fique à mercê dessa polêmica e não fique entregue a esses tipos de casos que pode prejudicar ainda mais o nosso Mengão. Lembramos que a nossa temporada é horrível. O Flamengo perdeu todos os títulos que disputou. E agora, quando estava entrando nos eixos, um jogador começa a turbulência no Flamengo. O Pedro tem que ser multado. Pedro tem que entrar em contato com a diretoria e se ele realmente quer sair, que amigavelmente seja concedida essa permissão a ele. Rescinda o seu contrato, saia para o clube que ele quiser e dessa forma é melhor para ambas as partes. Não adianta Pedro ficar no Flamengo se ele está insatisfeito. Não adianta ele ficar no time sabendo que vai ficar no banco de reservas e a qualquer momento vai soltar uma declaração para começar tudo de novo. Eu torço para que isso seja resolvido o mais breve possível e que esse tipo de atitude não reflita dentro do campo, porque quinta-feira já tem jogo importante pela Libertadores da América. Flamengo e Olímpia no Maracanã, onde o torcedor vai buscar empurrar o time em busca dessa vitória. A torcida tem que abraçar, a torcida tem que prestigiar o Flamengo. Então, vamos torcer para que Pedro, junto com os diretores, consiga da melhor forma possível resolver essa situação. Se vai ficar, que fique e cumpra o seu papel como funcionário do clube. Se é titular, se é reserva, se não vai ser nem relacionado, de qualquer forma, ele seja um funcionário exemplar, o que ele não está sendo nesse momento. Então, é isso aí, galera. Essas foram as últimas informações do nosso Mengão. E a situação de Pedro no Flamengo não é nada agradável. Ele pode sair sim, ele pode pedir a rescisão do seu contrato, né? E o Flamengo, infelizmente, não pode fazer nada, até porque o jogador foi agredido por um funcionário do clube, então ele pode pedir para sair de graça do nosso Mengão. E aí, nação rubro-negra, para vocês, quem está certo? Pedro está certo ou está errado? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.